Bem, nosso assunto ainda é eleição. A partir de agora, vamos conversar aqui em conjuntura com o cientista político Eduardo Magalhães, que vai nos fazer uma avaliação do quadro nacional e também do quadro local. Professor Eduardo, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa conjuntura. Bom, com relação ao quadro nacional, o que é que o senhor tem a nos dizer com o resultado das urnas? Principalmente um voto de louvor à inteligência brasileira. Eu sou um fã do povo brasileiro, sabe? Às vezes eu fico um tanto preocupado com os destinos da nação e que nós estamos muito disciplinados, mas essa é a cultura brasileira, a nossa maneira de ser. Uma das vezes que o senhor esteve aqui recentemente estava bastante pessimista. Muito pessimista, mas o resultado dessa eleição demonstra uma capacidade de interpretação do fenômeno político e do clima social que nós vivemos, sabe? O clima, a temperatura emocional do Brasil, ela foi identificada pelo eleitor brasileiro de uma forma extraordinária. E ele saiu eliminando onde pode eliminar e onde deve ser eliminado e dando espaço a um novo Brasil que poderá surgir como resultado dessas eleições. E mais ainda, sem violência. Sem violência. As grandes transformações nas democracias são feitas através de discussões e debates e situações até acaloradas, mas sem precisar de violência. O Brasil se manifestou de forma muito contundente, derrotando políticos que já não mereciam mais estar na política brasileira. E tendo a dificuldade de derrotar os coronéis, principalmente nos estados mais pobres do Brasil, porque os pobres dependem desses coronéis. Mas as mudanças foram feitas de forma extraordinária. Nós estamos com quase a metade não poderia ser metade, só temos 9, mas 40 e tantos por cento dos deputados federais de Alagoas são novos. É uma nova mentalidade, é uma nova realidade. E uma eleição que você vai ter para a presidência da República de um candidato que tem ideias completamente diferentes, algumas até radicais, e o outro lado não tem candidato, tem o anti-PT, o anti-Lula, sabe? E esse sentimento vai ser muito difícil para o Haddad se afastar dele, e ele já começou a campanha cometendo um erro crasso. A primeira coisa que ele fez hoje foi visitar o Lula. Isso perde mais votos, ele vai ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Como é que o senhor explica essa questão do Nordeste? O Nordeste, em peso, votou no Lula. Aliás, só o Nordeste, o resto do Brasil... Porque é a região mais pobre do Brasil. É onde você tem ainda a esperança de que haja uma preocupação maior com o mais pobre. Você tem muito medo. A pessoa que depende, a Bolsa Família, onde é mais utilizada, é no Nordeste do Brasil. E essas pessoas, a fake news aí dizendo que vai se acabar a Bolsa Família, que o Bolsonaro vai botar todo mundo na cadeia, vai matar pobre, vai matar homossexual. Muita gente fica com medo tem essa votação absurda. O interessante é que nas capitais do Nordeste, a sua grande maioria votou com Bolsonaro. Só, me parece que 2 capitais votaram, elegeram Lula. E uma Ciro. O Ciro no estado do Ceará. E eu acho um reconhecimento ao trabalho do Ciro. O Ciro, como governador do estado, como prefeito da capital, ele fez um bom trabalho. E esse é um reconhecimento, por sinal, um grande reconhecimento à vitória dele, do irmão, que foi eleito senador da República. E também fez um problema, porque no começo da campanha dele, ele queria atrair o candidato do PT como se ele fosse o candidato do PT. E durante a metade da campanha, ele continuou sendo um grande defensor do governo Lula. E quando ele tentou se afastar, já estava muito longe. A mesma coisa com a Marina. A Marina derreteu completamente, porque ele nunca se afastou do Lula. Nunca fez campanha para o Lula, mas não se desvencilhou completamente da história dela
como ex-ministro do presidente Lula. Como é que o senhor explica o desempenho do candidato Jair Bolsonaro? Eu vou repetir aqui o que todos estão dizendo. Apenas 8 segundos, sem apoio de nenhum grande cacique político, o partido sem recurso do fundo eleitoral que ele não quis, a campanha bancada pelos militantes, né, pelos apoiadores, chamados apoiadores, e está aí no segundo turno como primeiro colocado. Olha, a primeira coisa, Flávio, é que na política, o fenômeno político, o mito político, ele não tem explicação. Ele surge de uma forma inesperada, que você tem as justificativas e explicações depois do fenômeno ocorrer. Mas acontece outra coisa. Da mesma forma que ele aparece, ele desaparece. Não estou dizendo que vai haver o desaparecimento do governo. Mas e outra coisa, nós temos um movimento antipetista e antilulista como nunca tivemos na história recente do Brasil. É um movimento que cresceu de forma assustadora e todos esses votos do anti-PT, do anti-Lula, migraram para o Bolsonaro e vão migrar ainda mais. O resultado da eleição do segundo turno provavelmente vai repetir 2006, quando o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Não será grande surpresa do Haddad ter menos votos no segundo turno do que no primeiro turno, porque o sentimento antipetista vai ser maior ainda, principalmente por esse primeiro ato do Haddad de ter ido visitar o Lula hoje. Né? Porque agora o candidato tinha que ser ele, de uma proposta de um Brasil, de um professor universitário, sem mágoa, sem rancores, sem ódios. E a primeira coisa que ele faz é buscar exatamente o centro de todo o ódio do Brasil, que é o Lula e o PT. Como é que o senhor vê o PSDB fora do segundo turno de uma eleição presidencial depois de muitos anos? Olha, primeiro, o PSDB nunca conseguiu ser uma unidade de pensamento. Primeiro porque a ideologia, a partir da década de 80, os partidos ideológicos, os partidos mais baseados em ideologia, eles começaram a se enfraquecer. Não só aqui, mas no mundo inteiro. E o PSDB, à medida que a ideologia ia sendo enfraquecida, ele começou a se dividir em correntes. O próprio PT tem essas várias tendências dentro do PT, você tem dentro do PSDB. Mas o PT, ao que consta, eles brigam, mas porque votam o PT tinha de maneira conjunta. Tinha o PSDB ao contrário. Tinha um catalisador que é o Lula. E o PSDB, nem no tempo do Fernando Henrique, ele não era o grande catalisador do pensamento do PSDB. Eu participei por mais de 10 anos de reuniões com os caciques do PSDB e nunca tivemos uma reunião em que houvesse uma unanimidade de pensamento. Nunca. Cada um deles tinha uma ideia completamente distinta. Você viu o Tasso Gereissati, ainda esse ano, durante a campanha, se pronunciar de uma maneira que era para o Alckmin não ser eleito. Fernando Henrique Cardoso propôs um artista de televisão, um animador de programa de televisão, de auditório, para ser candidato à presidência da República. Fernando Henrique Cardoso, que criou o PSDB. Como é que você vai com o Huck para ser candidato à presidência da República? Tendo o Alckmin, tendo outros grandes nomes da política brasileira. Então, o partido estava completamente dividido. E uma casa dividida contra si mesmo não pode prosperar. E aí você tem essa situação, por exemplo, o estado de Alagoas, felizmente manteve um deputado federal, que é a Tereza Nelma, mas a derrota foi em todo o país, grandes nomes do PSDB, que não mais... E vão ter dificuldade, se bem que foram eleitos, acho que é o segundo, terceiro partido com mais deputados federais eleitos, PSDB, mas a situação é muito difícil porque o partido nunca se entendeu muito bem. A força da filosofia da social-democracia desapareceu quando a atividade de Fernando Henrique começa a ser reduzida a partir de 2002, quando ele deixa a presidência do partido.
E agora, aqui no estado de Alagoas, ele sai muito enfraquecido. Muito enfraquecido, porque a transferência da presidência do Antônio Vilela para o Rui Palmeira foi desastrosa. Né? Só teve uma continuação, assim, uma frequência incrível de Como é que o senhor explica essa votação surpreendente para muitos, mas já esperado por quem estava acompanhando a reta final, do hoje senador Rodrigo Cunha? Ele, que é do PSDB. Esse é o fenômeno do Brasil. O Rodrigo Cunha não é PSDB. Rodrigo Cunha, há uma figura na política americana, inglesa, são esses expoentes do pensamento político de um país completamente inovadores, que não tem nada em comum com os partidos aos quais ele representa e pelos quais ele disputa a eleição. O Rodrigo Cunha é Rodrigo Cunha. O tipo de ideal que o eleitor brasileiro gostaria de ver representá-lo. O que existe de bom, o candidato não é o que ele é como o eleitor apreende que ele é, como ele constrói. Então, o Rodrigo, no imaginário popular, no inconsciente coletivo, é o que há de melhor na política alagoana. E essa votação extraordinária que ele teve reflete exatamente isso, porque o trabalho de Rodrigo, do ponto de vista do que é a política tradicional brasileira, ele existe de uma forma completamente diferente, porque não é assim que o Rodrigo faz política. A política de Rodrigo é a política da decência, da dignidade, da honestidade, da ética. E esse não é política que dá muito voto. Dá muito voto nesses momentos especiais de grandes transformações num país em que ele atrai a atenção principalmente do independente. Mas no caso de Rodrigo não foi só do independente. Ele atraiu o segundo voto de todo mundo e o primeiro voto dele, 30%, 40% do eleitorado votou no Rodrigo. Professor, como explicar a votação de João Henrique Caldas, o JHC, que pela segunda vez consecutiva é o deputado federal mais votado de Alagoas, agora com 172 mil votos? Olha, esse rapaz tem um futuro extraordinário, porque ele é o político mais sagaz de Alagoas. O pai dele é reconhecido como um brilhante pensador político, ou estrategista político. Ninguém é melhor do que o JHC. Ao fazer uma espécie de dobradinha com o Rodrigo Cunha, ele transformou o Rodrigo Cunha num coadjuvante dele. Quem tomava as decisões e que parecia, as fotos dos dois, é Rodrigo Cunha atrás, JHC liderando. Então, com um coadjuvante como Rodrigo Cunha, você só tem como as luzes iluminam os caminhos que você espera trilhar. Todo o trabalho desse rapaz é com muita competência. Ele teve uma visibilidade no Congresso durante 4 anos que ninguém teve a competência de fazê-lo. Esse rapaz nunca perdia a sessão da Câmara dia de segunda-feira. Toda a oportunidade que havia dele presidir a casa, ele estava lá presente. Isso se chama visibilidade e dominar a máquina e ter a oportunidade de fazer favores, não só lá em Brasília, que ele pode ser muito bem candidato à presidência da Câmara dos Deputados, pode ser muito importante nisso, e aqui no estado de Alagoas, ele escolhe qual é o cargo do executivo que ele quer no futuro, prefeito da capital, governador do estado. Mas ele disputou recentemente a eleição de prefeito e perdeu. Mas ele já, no meio do caminho, ele já sabia que não tinha feito uma opção correta. Tanto é que a candidatura se transformou numa candidatura dele para ele, não para aquela eleição do prefeito. As posições que ele tomava nos debates não tinha nada a ver com o debate, nem com a cidade de Maceió. Era ele e com a idade que ele tem, ele podia investir nele mesmo, como deu o resultado. Não tinha nada a perder, não teve nada a perder e sai hoje na eleição com 190 mil votos, não sei, 170 e tantos mil. Você que é o mais votado, com a votação extraordinária e com o prestígio muito elevado e disparado para continuar crescendo. Esse é uma pessoa que tem que ser levada em consideração como o novo da política maior do estado de Alagoas.
sem dúvida alguma. Uma outra figura jovem. Jovem, inteligente, extremamente habilidoso, de uma sabedoria política como ninguém aqui no Estado. O trabalho que ele fez de se tornar uma autoridade no primeiro mandato, de chegar na mesa diretora da Câmara dos Deputados, com 513 deputados, de um Estado como Alagoas, você é muito bom. Você é muito bom. Outra figura jovem também que está no auge da sua carreira política é o governador Renan Filho. Eu incluo outro jovem nesse grupo, quer dizer, falamos aqui do Rodrigo Cunha, JHC, o governador Renan Filho e o prefeito Rui Palmeira, que quer queira, quer não, está no seu segundo mandato como prefeito da capital de um estado como Alagoas. Qual o futuro desses quatro, professor? Olha, o futuro do Renan Filho, se nós conseguirmos, nesse segundo mandato do Renan Filho, concretizar alguns dos pensamentos do próprio Renan Filho e ele mantiver a postura que ele teve, ele cometeu um erro, ele teve 79% do voto, porque durante parte da campanha ele criticou muito o Theo, sem necessidade. Porque o Theo tem muito prestígio residual. Se ele não tivesse tirado os votos do PSDB que votariam nele, ele teria tido 85%, 86% do eleitorado. Então, se ele eliminar os erros, pequenos erros de escolha de posicionamento, esse rapaz tem um futuro. Quando eu o conheci como político, eu já tinha certeza que ele teria uma carreira muito brilhante. Porque ele é muito inteligente, é muito agradável, sabe? Muito educado, que é uma coisa que tem um peso muito grande na política, a capacidade de fazer com que as pessoas se sintam bem, sabe? Se sintam à vontade com ele. Ele é afável como pessoa. E isso aí o eleitor adora, porque você na política brasileira não tem a oportunidade de ser protagonista. O Renan Filho tem a habilidade de fazer com que você se sinta tão importante como ele. E isso aí é o caminho do sucesso. E ele não teve um desempenho muito grande em Brasília, como deputado federal, mas porque o projeto dele era Alagoas. Alagoas ele não tem mais para onde ir. Se o projeto dele agora é Brasil, com o pai provavelmente sendo eleito presidente do Senado de novo, ele já tem que começar a participar do cenário nacional. Começar a fazer conferências pelo Brasil afora, participar de eventos políticos de grande porte, não como um alagoano, um governador de um estado pequeno, mas como um candidato em potencial à presidência da República de um Brasil novo. Esse menino deve ter uns 39, 40 anos de idade. É em torno disso. Então, esse tem todos os predicados exigentes para o futuro que vai surgir com a nova presidência da República. Professor, agora o outro lado da moeda. Benedito de Lira, Maurício Quintela, Ronaldo Lessa, Carimbão, Pedro Vilela, Cícero Almeida e Célia Rocha. O que nos dizer a respeito desse pessoal? É o novo Brasil. É um novo Brasil que se transforma sem ser através da Revolução Armada, que o Bolsonaro tinha na cabeça antes de ver que não precisa ganhar eleição com armas, você ganha com ideias. Esse é o novo, o Brasil quer o novo, quer uma modificação. E a modificação é claríssima. O Papacapim tem mais votos do que o Cícero Almeida. Né? Essa é uma realidade que você não tem como eliminar. Os grandes caciques que você vê no Ceará, o filho do Sarney ser derrotado, o maior senador ligado ao Sarney ser derrotado, a filha do Sarney para o governo? A filha do Sarney, que teve Rousseff, na iminência de ser candidata a presidente da República. Dilma Rousseff, que era dada como eleita, terminou em quarto colocado. Não é Dilma Rousseff, é uma ex-presidente da República, de um estado que tinha um governador do PT. Isso é o Brasil que é mudar, e muda sem precisar de revolução. Essa é que é a coisa extraordinária, que eu, durante um momento, na última vez que eu estive aqui, eu estava extremamente apreensivo.
Mas o brasileiro é um povo extraordinário, não tem como não. Hoje o senhor está mais aliviado. Aliviado e orgulhosíssimo de ser brasileiro, sem dúvida alguma. Nós temos uma lição de cordialidade e de inteligência. Você tem o Pedro, que é uma pessoa do meu partido, que eu conheço muito bem. O Pedro foi um excelente deputado em Brasília, mas a política brasileira não é feita com o trabalho que é feito em Brasília. É feito com o trabalho que você faz em Brasília para trazer dinheiro para Alagoas. O que vale para Renan, o que vale para Arthur Lira, é que eles trazem milhões de reais para o estado de Alagoas, para os municípios, e esses municípios dão os votos que, em pagamento desses dinheiros que vão chegar aqui no estado de Alagoas. Se você faz isso como um vereador, né? E quando você está em Brasília, você vai ter sucesso. O caso do Benedito é que o Renan é um candidato muito forte. O Renan tem mais de 30 anos de sucesso político, mesmo tendo tido duas derrotas. O Renan teve uma resiliência tão extraordinária que 4 anos depois, em 90 ele perdeu a eleição para governador, em 94 ele foi eleito senador da República e 4 anos depois ele era ministro da Justiça do Brasil. Então, essa é uma pessoa que tem muito talento, muita competência. Não tem, olha, os inimigos de Renan Filho têm que baixar a cabeça e reconhecer que ele é um político de primeira água. Renan Calheiros, no caso. Renan Calheiros, não é o filho. Já a gente só vai falar Renan, só vai pensar no filho. E vou dizer uma coisa, até triste do pai que não é superado pelo filho. Então, o senador Renan Calheiros vai ter muito orgulho, já tem, do filho e, eventualmente, será superado pelo filho. Ok. Nossa, muito obrigado mais uma vez pela presença do professor Eduardo Magalhães, cientista político aqui nesta edição de Conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar. E assim, a gente chega ao final de mais um programa.